Chegaram os primeiros processadores Ryzen 9000, o Ryzen 5 9600X e o Ryzen 7 9700X. O que a gente vai ver da performance deles? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essas duas belezuras aqui. A gente já tem ele em mãos faz uns tempos e a gente fez alguns testes neles para ver. Uma das coisas mais ótimas desses processadores é que, primeiro, são ótimos processadores, a gente já vai ver o resultado em teste, mas mesmo assim, o TDP deles, o consumo deles é 65 watts como padrão. Isso é extremamente ótimo, ótimo de todas as maneiras. Por quê? 65 watts é um padrão de TDP, né, de consumo de processadores que tá aí faz muitas gerações. Faz muitas e muitas gerações que todos os Ryzen 5, Ryzen 7, 5 e 7 são 65 watts. E mesmo assim, esses dois processadores de última geração da AMD, que são aí com uma performance absurda, que eu já vou mostrar para vocês, conseguem facilmente fazer o que eles fazem com o seu TDP de 65 watts. Começando pelo Ryzen 5 9600X. Primeiro aqui no site do AMD a gente já consegue ver. Ele é aquele Ryzen 5 6/12, como vocês já conhecem, com um boost clock de até 5.4 GHz. A gente já tá que os Ryzen 5 padrão, né? Ele é um modelo X? Sim, mas é um Ryzen 5. É a mesma coisa que a gente tivesse vendo no 5600X, que já tá aí com 5.4 GHz. A cache L3 de 32 MB já é um cache L3 bom, não é aquele 16, não é aquele 8 que a gente já viu em alguns outros processadores que são um pouquinho mais capados. 32 MB já é uma boa quantidade de cache L3, e lembrando que obviamente a gente vai ver ainda cachês L3 mais elevados quando lançarem os processadores X3D. E é aquilo que eu falei, né? 65 watts, ele é um processador PCI 5.0, então você consegue colocar qualquer placa de vídeo que você quiser. E a gente já consegue ver também que o processador 4 nanômetros da TSMC. A gente está com uma ótima geração vindo pela frente. E algo que a gente vê em média, se a gente comparar esses processadores novos com os processadores da Intel, é que os processadores da AMD vêm com mais lanes PCI para você poder usar. Isso é ótimo se você vai colocar seus SSDs M2, sua placa de vídeo, todos os dispositivos que usariam lanes PCI no seu PC, porque daí você não vai ter nenhum problema de tendo que usar a mesma lane para mais de um dispositivo. E a gente também vê aqui, né, a memória máxima de 5.600 MHz, megatransfers por segundo no caso, nas memórias, beleza? A gente consegue fazer isso de boaça e é ainda aquilo, a memória DDR5 no total, não importa qual lado, ainda não tá tão estável. A gente consegue facilmente atingir, isso eu posso dizer com absoluta certeza, a gente consegue fácil subir esses 5.600 aqui para algo como 6.000, 6.200, até para mais, se a gente tiver com 2 pentes apenas. Agora, com 4 pentes apenas, realmente a estabilidade está difícil para todos os lados. É a memória DDR5, uma tecnologia aí mais nova, né? Não é uma tecnologia com uma base tão grande, com uma fundação tão grande até agora, como a gente pode comparar com o DDR4 atual, mas a gente com certeza vai ver esse número subindo nas próximas gerações também. Lembrando que as próximas gerações vão usar exatamente o mesmo socket da AMD, que a AMD faz essa maravilha, que é usar o mesmo socket por várias gerações. Então você entrando agora, pegando um processador Ryzen 7000 ou um processador Ryzen 9000 e uma B650, uma X670 de qualidade, você provavelmente não vai precisar trocar ela daqui a 4, 5 anos, quando você for pegar um processador mais atual, que vai te dar aí uma boa ideia aí de quanto tempo esse socket da AMD vai durar. A gente já viu isso acontecendo no AMD M4 e a AMD já disse que o AM5 vai ser a mesma situação. E agora o 9700X, a gente já viu, né? 8/16, clock boost de até 5.5, continuamos com 65 watts TDP, com 32 MB no cache L3, todas aquelas maravilhas que a gente já acabou de conversar. PCI 5.0, um processador extremamente completo, que com 65 watts, consumindo apenas 65 watts no padrão, você vai ter uma performance muito boa. Agora eu vou mostrar alguns resultados para vocês. A gente fez teste no Cinebench, no CPU-Z, e daí a gente testou 2 jogos que valem a pena a gente dar uma olhada no competitivo deles, porque são 2 jogos que o lado de processador é mais pesado do que o lado de placa de vídeo. Ele vai puxar mais
para o processador do que para a placa de vídeo, que é o quais? Valorant e CS2. O CS2 sim está mais pesado para a placa de vídeo também, mas ambos os casos o processador continua sendo muito importante e eu vou mostrar aqui para você. A gente colocou esse processador, os dois processadores no caso, numa placa-mãe de qualidade, uma B650E Taichi Lite, uma placa-mãe completíssima, muito boa, com 32 GB de RAM, rodando a 5.600 megatransfers por segundo, com uma 4070 Super para a gente não ter problema nenhum de gargalo na hora de mostrar esses processadores. Então vamos primeiro para os testes de CPU bound apenas, né, o CPU-Z e o Cinebench, testes de benchmark do processador, e daí a gente fala um pouquinho nos jogos também. No Cinebench R23, naquele teste de 10 minutos, o 9600X conseguiu, no multithread, uma score de 15.816, com o 9700X com uma score de 20.252. Essa diferença aí de 5.000 pontos é exatamente porque o 9700X é 8/16 e o 9600X é 6/12. É porque ele tem mais cores, então na pontuação multicore, que ele trabalha em vários cores ao mesmo tempo, ele fica na frente. Já no single core, o 9600X conseguiu 2.160 e o 9700X conseguiu 2.203. Pontuações bem parecidas no single core, o que é ótimo, mostra que esses dois processadores estão extremamente alinhados com a potência single core deles, o que é normal quando a gente vê processadores que são próximos um do outro, né, um Ryzen 5, um Ryzen 7, apenas um pulinho ali para cima com uma geração nova. Já no CPU-Z, no multicore, o 9600X conseguiu 6.124.7 e o 9700X conseguiu 8.233.3. E no single core, 838.2 para o 9600X e 859.5 para o 9700X. Novamente, a gente vê aquele número um pouco maior no multithread, por ser um processador com 2 cores e 4 threads a mais, e um número bem parecido, mas o 9700X ainda na frente. Mas no single core a gente ainda vê uma diferença um pouquinho para cima, com o 9700X na frente, porque ele é um processador Ryzen 7, o clock dele é um pouquinho maior. E por comparação, no Cinebench a gente viu quais notas? A gente viu 15.800 e 20.200. A score, para vocês saberem, do 5800X3D, basicamente o melhor processadores para jogos no Ryzen 5000 é de 14.873. Então a versão Ryzen 5, o Ryzen 5 9600X não 3D, tem uma performance melhor do que o Ryzen 7 5600X 3D no Cinemark. E por uma comparação aí para vocês verem aí o pulo de uma geração, na verdade de duas gerações para outra, a gente vê aqui o 9600X. No Cinebench ele conseguiu multicore, né, uma score de 15.816. Se a gente pegar o 5800X 3D, o melhor processador para jogos no AMD Ryzen 5000, ele conseguiu um score de 14.700. Então, esse processador aqui, o 9600X, com menos cores e threads do que o 5800X 3D, consegue ainda uma score maior. Agora vamos para resultado em jogo. Obviamente, você não precisa de um processador tão parrudo quanto esses daqui, se a sua ideia é só jogar competitivamente a maioria dos jogos. Agora no Valorant, no CS e vários outros jogos, na verdade, que necessitam de um processador um pouco mais parrudo, você já vai ver que esses daqui são ótimos, são mais do que o suficiente quando você está procurando performance. Mas se você tá com aquela graninha e quer fazer aquele setup top de linha, que já aí você não vai ter nenhuma preocupação para futuros upgrades, esses aqui são ótimas opções. Deixa eu te mostrar agora o resultado no Valorant. Todos os testes que a gente fez no Valorant foi com tudo no low e as texturas no médio, que é normalmente o que a galera pro usa, né, os pro players usam para conseguir fazer aqueles lineups, por isso que a textura tá no médio. Agora, no mata-mata, o 9600X conseguiu uma média de 606 FPS e 1% low de 336. Já o 9700X, uma média de 616 com 1% low de 313. Resultados bem parecidos. Mas lembrando que o mata-mata é um desempenho um pouco diferente do que a gente vê numa partida normal. Para simular uma partida normal, a gente usou o disparado, que é um modo basicamente igual à partida normal, mas que dura menos rounds. E a gente ainda vê muito uso de smokes, muito uso de ults, então a gente consegue ter uma boa noção de quanto FPS ficaria se a gente estivesse jogando uma sem classificação ou uma ranqueada. O 9600X no disparada ficou com 532 na média e 1% low de 223. Já o 9700X conseguiu uma média de 597 e 1% low de 284.
Todos os números que eu falei pra vocês aqui no Valorant, você viu que o 1% low, que já é um número bem absurdo de você ficar de olho ali, né? 1% low, todos estão acima de 200 FPS. Então agora, você pode estar com o seu processador, com o seu monitor ali de 160, 180 Hz, até um monitor de 240 Hz, você vai conseguir basicamente sempre estar acima dos hertz do seu monitor. E lembrando que sim, há uma vantagem tática de usar o seu Valorant, de rodar o seu Valorant, de rodar o seu CS2 acima da frequência do seu monitor. Mas basicamente, quanto mais frames na sua tela, mais inputs você tá mandando pro Valorant e mais rápido, na verdade, mas sem delay a sua reação vai acontecer. Por isso que, mesmo assim, você não deveria colocar ali V5 ou limitar o seu FPS, a frequência do seu monitor. Agora, pro CS2, a gente fez o teste no alto mesmo, a gente não mudou um teste para ficar um pouco mais baixo, pra gente dar aquela forcinha também no processador. Agora, vamos ver aqui. O 9600X conseguiu uma média de 205 e 1% low de 116, e o 9600X conseguiu uma média de 321 e 1% low de 124. Um 1% low bem parecido em ambas situações, o 9700X aí com 120 FPS a mais na média quando você estiver jogando o seu CS2. E como você consegue ver, esses dois processadores que vai lançar amanhã, se você estiver assistindo esse vídeo no lançamento, vão estar saindo aí na Terabyte com um precinho bem legal para você já ir para a última geração da AMD. E eu posso falar para vocês que a gente está bem empolgado para daqui a pouco falar para vocês como que tá saindo os Ryzen 9000, Ryzen 9. Então vocês vão ver ali algumas outras coisas na semana que vem também. Aproveita, entra no nosso canal de oferta para o momento que esses processadores entrarem no nosso site, você já descobrir, e obviamente não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, lembrando que Match Day na quinta-feira vai ser a partir das 19 horas. A gente vai ter uma live completíssima de ofertas que vocês vão pirar a partir das 19 horas da noite, nessa quinta-feira, 8/8. Uma das... Cara, basicamente é para ser a melhor live de ofertas do mês no Brasil, beleza? Então não esquece de acompanhar também. Eu te vejo no próximo vídeo.